Rafael, capelã escolar, tenho atuado aqui nessa escola. Logo, logo, quando tudo voltar à normalidade, estaremos aqui. Como voltarão as nossas crianças? Você faz parte disso. Venha somar conosco no Projeto Escolhas. Adote, para que possamos estar levando o amor de Cristo a todas as crianças em todas as escolas nesse estado. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz de Jesus mais uma vez seja com a sua vida, sua família. Que bom poder estarmos de volta para poder compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus através do estudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, você que já estava nos aguardando. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Você está no canal da Igreja Batista Memorial de Itaúna. Nós estamos no estudo bíblico cujo título é A Resistência às Heresias. E desde já eu peço aí o seu like, dê uma curtida aí nesse vídeo para que outras pessoas possam tomar conhecimento desse estudo e assim serem também edificadas pela palavra do nosso Deus. Quero também convidar você que está chegando agora para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificações e assim ficar por dentro de todos os nossos vídeos, as lives, tudo aquilo que porventura acontecer aqui no nosso canal, você ser um dos primeiros a receber e tomar conhecimento. Estamos aí vivenciando a possibilidade do retorno aos estudos, aos cultos, melhor dizendo, presenciais e também os estudos, presenciais em nossa igreja, em nosso templo. E desde já eu peço a você, lembro a você, melhor dizendo, que devemos continuar orando para que essa pandemia logo acabe. Você que está aí triste com o fato de ter alguém doente aí na sua família, conte com as nossas orações, conte com um ombro amigo da Igreja Batista Memorial de Itaúna. Deixe aí nos comentários o seu pedido, os seus pedidos de oração. Se não for para você, peça por alguém, tá bom? E exponha também a sua gratidão a Deus por alguma bênção. Essa semana, os familiares do irmão Wilson, da irmã Jacira, a Maâmia, estão muito felizes com a alta médica dada ao irmão Josenildo, que estava correndo riscos aí de passar por uma operação, por uma cirurgia, e graças a Deus ele está bem, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o estudo do estudo de hoje, A Resistência às Heresias, o autor ele cita o texto básico baseado em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 ao 16. A palavra do Senhor nos diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que lhe está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Se você puder, aí onde você está, baixa, inclina sua cabeça, vamos conversar com Deus. Nosso Deus, eterno Pai, estamos diante da leitura da Tua Palavra, ó Pai. Um assunto tão importante em nossos dias, ó Pai, que fala a respeito das heresias, que nos mostra a maneira como nós temos que lidar com elas, o cuidado que nós temos com a Tua igreja, para que estas, de maneira alguma, venham a fazer parte, venham a adentrar no ambiente da Tua casa, ó Pai. Nos ajuda para que sejamos sensíveis à Tua palavra, sensíveis à Tua voz, e que Teu Santo Espírito nos faça ser zelosos com tudo aquilo que provém do Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos no poder do nome de Cristo Jesus. Amém. Resistência às heresias. Esse é um dos temas que me parece que passaram-se os anos e ele não deixa de ser atual. Não? Jesus, no seu ministério, enfrentou os poderes heréticos, religiosos heréticos de sua época, e os seus apóstolos, a igreja primitiva, enfrentou, como a igreja do Senhor vem enfrentando até o presente momento isso, né? E aí se faz muito necessário que eu e você, como componentes da igreja do Senhor, estejamos assim, sobremodo atentos àquilo que está descrito na palavra de Deus como algo que eu e você precisamos praticar. E se faz necessário, então, a gente estar atento a isso, até para que possamos fazer distinção naquilo, não naquilo que é religioso ou não, mas naquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. Aquilo que provém de Deus, certamente, a gente vai olhar a palavra do Senhor e vai perceber que se provém de Deus, Deus não abomina. Se provém de Deus, você vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo praticando. Se Jesus praticou, eu e você podemos colocar em prática também. Se Jesus pregou para que a sua igreja colocasse aquela determinada doutrina em prática, eu e você devemos colocar em prática sim. Mas existem coisas, inclusive em nossos dias, no chamado ambiente evangélico, que a gente vai perceber que, embora sejam coisas religiosas, elas são nocivas, são coisas nocivas ao Evangelho. São coisas que a Bíblia até comenta, até ela faz comentário, mas são coisas que não diz respeito à igreja neotestamentária, ao seu corpo doutrinário. O apóstolo Paulo, como servo de Deus na igreja primitiva, ele durante muitas vezes ele enfrentou isso. E me parece que é de propósito, né? Deus iluminou a mente na ocasião aí do pastor Exaltino, para colocar como primeiro texto, né, exposto na revista, como texto básico, exatamente esse, da igreja de Corinto, que a gente sabe, conhece o histórico da igreja de Corinto, uma igreja que deu muitos problemas ao apóstolo Paulo, inclusive no que diz respeito a uma teologia, a uma pregação do Evangelho, uma pregação equivocada acerca do Evangelho. E quando eu falo pregação, não estou fazendo referência somente àquilo que eles falavam com seus lábios, mas muito mais àquilo que eles falavam com as suas próprias atitudes e que vão, de uma maneira ou outra, denegrir a imagem do Evangelho, denegrir a imagem de Jesus Cristo. O pastor Exaltino, aí na página 49, na parte introdutória, ele fala aí um dos méritos de Paulo
foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. O cristianismo, a gente sabe que ele surgiu a partir do judaísmo. E o que a gente vai ver no ministério de Paulo, e a gente vai ver nos textos seguintes, que a gente vai fazer menção, Paulo ele vai lutar para que o cristianismo não seja visto pela sociedade da época, também por nós, como um judaísmo melhorado, alguns diriam, ou um judaísmo com alguns elementos novos. Não. O apóstolo Paulo, ele vai lutar, embora ele tendo a sua origem lá atrás no judaísmo, Paulo vai lutar para que o evangelho seja visto não como uma seita vinda do judaísmo, mas como algo novo, porque ele possuía e possui, melhor dizendo, bases sólidas, firmes e que estão prescritas na palavra de Deus. A gente vai compartilhar aqui com os irmãos. O pastor Exaltino cita em Mateus 9,17 que fala a questão do vinho. O vinho velho ser colocado no odre velho. O vinho novo ser guardado no odre novo. Por causa da questão da fermentação. Se você colocar o vinho novo no odre velho, ele vai fermentar. E aí aquele odre velho, que é um recipiente feito de couro, ele não vai aguentar a fermentação e a elasticidade, ele não vai ter elasticidade suficiente para isso, e vai se perder todo o líquido, todo o vinho. O evangelho é esse vinho novo. Ele não podia, de maneira alguma, ficar limitado ali no casulo, como diz o pastor Exaltino, do judaísmo. Ele precisava ser visto pela sociedade, ele precisa ser visto pelos homens do século XXI como algo novo, algo de Deus, algo com poder que, segundo Paulo na carta aos Romanos, de transformar o homem, de conceder algo que nenhuma outra religião promete, que é a salvação da alma desse homem, dessa pessoa que, uma vez tendo abraçado a fé em Jesus Cristo, abraçado a fé no Evangelho. Mateus 9,17, Jesus ensina isso. E aí o pastor Exaltino, ele faz menção a alguns textos aí, ele mostra-nos que o apóstolo Paulo, conforme já visto anteriormente, ele foi escolhido por Deus para essa missão, essa importante missão. E aí a gente vai passear um pouquinho nos textos aí. Atos capítulo 9, versos 15 e 16, diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso aí Deus falando para Ananias, um servo de Deus do passado. E Ananias então vai ter com Paulo. E a gente conhece a história. Paulo vai deixar naquela ocasião de ser um perseguidor do evangelho, perseguidor daqueles que estavam no caminho. E ele agora vai lutar, né? Vai tomar atitudes totalmente contrárias àquela que ele tinha anteriormente. Ele vai lutar em prol desse evangelho, em prol desse cristianismo, não só na questão da propagação, né? Porque a gente vê muito Paulo como um missionário, estamos corretos quando vemos assim, como um missionário, como acabamos de ver no texto de Atos 9, 15 e 16, com a missão de pregar o evangelho aos gentios, às nações que não eram de origem hebreia. Paulo, ele vai muito mais do que isso. Ele vai lutar, ele vai zelar pelo corpo doutrinário do Evangelho, pelas bases do Evangelho. Lá em Atos capítulo 15, versos 1 a 3, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos.
Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviado, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E aí o texto conta o problema que estava havendo na igreja de Jerusalém para com aqueles de origem gentílica que estavam tinham aceito o evangelho. E aí, aqueles de origem judaica estavam querendo que estes fossem circuncidados, ou seja, que estes passassem pelas experiências que eles tinham passado lá no judaísmo, e dizendo que aquilo era requisito prioritário, primordial para a salvação, o que não é verdade. E aí a gente vai ver mais adiante Pedro e Tiago dando o seu parecer a respeito disso. Tiago, irmão de Jesus. Verso 19 de Atos 15. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Esse é o parecer de Tiago a respeito disso. Tiago, que era irmão de Jesus, a Bíblia não fala de nenhum título, mas que ele era um dos líderes da igreja. E ele, então, como um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele, então, deu o seu parecer a respeito desse importante assunto. A gente tem outros textos, né? Um que me vem à mente, que é muito comumente a gente faz menção, quando o apóstolo Paulo e Silas estão lá na cidade de Filipos, lá no cárcere, e aí, depois da meia-noite, né, depois de eles terem cantado hinos de louvores a Deus, de terem orado, estarem ali adorando ao Senhor para pregar a palavra, a gente vai ver o cárcere sendo quebrado, né, os grilhões sendo quebrados, os presos estando soltos. O carcereiro, então, vai querer dar cabo à sua própria vida. O apóstolo Paulo levanta a voz, diz a ele para ele não fazer nenhum mal, porque todos eles estavam ali. E aquele homem, então, que já havia ouvido a pregação do evangelho durante toda a noite, o testemunho de Paulo, juntamente com os demais presos que ali estavam, o carcereiro, então, vai perguntar, Atos 16:30, Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo vai dizer para aquele homem, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, perdão. Então Paulo mostra, lá para aquele carcereiro da cidade de Filipos, um homem de origem gentílica, que o requisito para a salvação é crer. Crer em Jesus Cristo. E aquele homem vai fazer isso, e segundo a história da igreja, a respeito da igreja, o evangelho chega então em Filipos, a igreja nasce ali, dentro daquele cárcere, né? E vai para casa então daquele homem. Hoje também, em nossos dias, existem muitas heresias. E isso não é novidade, e aí eu quero me dirigir muito especificamente a você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, e que talvez, vez ou outra, veja alguma aberração a respeito da Bíblia Sagrada, algumas práticas, alguns costumes que são de fato estranhos ao Evangelho, e isso leva você a ficar preocupado, a questionar a veracidade do Evangelho. E eu quero dizer a você o seguinte, né? Embora eu não saiba exatamente a que você se refere, mas é possível que a gente vai mencionar algumas coisas aqui. Práticas que de fato são nocivas ao Evangelho não tem nada a ver com a palavra de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que a gente tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente não tem que olhar para a igreja, não tem que olhar para o irmão A ou a irmã B. Nós temos que olhar para Cristo. Olhando para Cristo, a gente não se decepciona.
E aí olhar para Cristo é estar muito atento àquilo que está prescrito na sua palavra, para que a gente possa tomar conhecimento das suas leis, para que nós as coloquemos em prática. E a mesma palavra do nosso Deus, ela diz a respeito dos falsos profetas e, consequentemente, das suas falsas profecias. Inclusive, nesse estudo, falando sobre as heresias, a gente vai ver dentro da Bíblia, aliás, a gente já viu num texto bíblico aqui, de Atos 15, que algumas heresias, essas heresias, elas vão surgir onde? Lá na rua? Não, dentro do ambiente da igreja. Porque esses falsos profetas, eles vão estar dentro do ambiente da igreja, como lobos vestidos de ovelhas. Ao mesmo tempo que você está me assistindo agora aqui, num culto simples, né, sem música, sem ministério de louvor, não que isso aí seja pecado, muito pelo contrário, estou com saudade de ouvir minha turma cantando, louvando ao Senhor, mas sem muita pompa, com simplicidade, eu sei que você pode sair desse canal agora e ir para outro, que vai ter isso, né? E que pode ter a pregação da palavra de Deus como ela realmente genuinamente como você também pode ouvir algo que seja nocivo ao evangelho e que ao invés de te chegar para perto de Deus vai acabar te afastando. Isso tem sido muito comum agora, ainda mais com o advento da tecnologia, as redes sociais, a internet, né, através das redes sociais, em vários canais, em várias redes sociais, existe alguém postando alguma coisa, enviando um vídeo, pregando alguma coisa, né, pregando aquilo que lhe convém pregar e que nem sempre vai estar de acordo com a palavra de Deus. Às vezes, muitas vezes, até parece muito, como é o caso aqui de Atos 15, né? Quando eles têm um problema lá acerca da circuncisão. Porque alguém pode te questionar, até Jesus foi circuncidado, no 8º dia, conforme a lei. E por que não nós não fazermos isso? E aí a palavra de Deus responde. A palavra de Deus ela é perfeita porque ela é de Deus e ela tem resposta para todas as coisas. Né? Temos que seguir a Bíblia, temos que seguir a palavra de Deus, temos que ser radicais a respeito disso, né? Radicais a respeito da valorização da palavra de Deus, radicais acerca da sua prática, né? Ao invés de sermos aquilo que muitas vezes nós somos, politicamente corretos, né? Para não ter problemas de relacionamento com alguém, nós nos colocamos nessa condição de sermos politicamente corretos. Mas a gente olha para Jesus, a gente lembra de Jesus quando aqueles homens estavam fazendo o templo de local de comércio, a gente vai ver que Jesus foi radical naquela ocasião. A gente olha o ministério de João Batista, quando aqueles homens religiosos se achegaram a ele querendo ser batizados e João Batista, vai chamá-los de cobras, de raça de víboras, e dizer que eles tinham que produzir frutos dignos de arrependimento para aí sim poder estar ali para serem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, volta e meia acontecem essas coisas em nossas igrejas e a gente precisa estar atento para poder cortar o mal pela raiz. O primeiro tópico da lição fala sobre um problema com os judaizantes. E aí o pastor Isaltino, ele cita aí esse texto que nós lemos de Atos 15, verso 1 ao 5, né? E uma coisa interessante, sempre surgem no ambiente da igreja esses problemas relacionados ao judaísmo, às doutrinas judaicas, né? Volta e meia surgem. Agora, quando a gente olha para o ministério de Paulo, a gente, nas suas pregações, a gente percebe que Paulo nos mostra que
o cristianismo, ele rompeu com o judaísmo, né? Paulo lutou por isso. Paulo lutou, como eu disse anteriormente, para que o cristianismo não fosse tido em momento algum como uma seita judaica, né? Porque o cristianismo ele tem uma base sólida. E qual é a base sólida? É Cristo, o próprio Cristo, né? O Cristo ressurreto, o Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos, ressuscitou e nos concede perdão pelos nossos pecados. Então, o apóstolo Paulo faz menção a isso. O autor cita aqui a carta aos Gálatas, que Paulo escreve no capítulo 1, a partir do verso 6, um texto que começa assim, um pouco duro, né? Mas Paulo é radical. O fato de Paulo começar com palavras duras não quer dizer que Paulo não amava aqueles irmãos. Muito pelo contrário, você lendo o texto no início, você vai perceber isso. Paulo amava aqueles irmãos. E tanto Paulo amava que escreveu essa carta. Tanto Paulo amava que estava preocupado com aquilo que estava acontecendo no ambiente da igreja. Né? E a gente vê em nossos dias, infelizmente, alguns pastores que se deixam levar pelos ventos de doutrinas que estão ali habitando no ambiente da sua igreja, que estão surgindo no ambiente da sua igreja, com o objetivo de ser politicamente corretos, ou então a gente vê o outro extremo, né? O pastor, o líder daquela igreja, um grupo de irmãos permanecem firmes, doutrinariamente falando, e aí eles são escorraçados, eles são marginalizados, são às vezes até mesmo convidados a se retirar. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que coisa interessante, Paulo mostra que não existe um outro evangelho, o evangelho é um só, é algo único. Embora em nossos dias, né, todo mundo que porta uma Bíblia na mão e vá para um local, né, para um templo que tem o nome lá de igreja alguma coisa, é dito como evangélico. Né? Mas quem é de fato evangélico? Evangélico é aquele que fala que é ou é aquele que pratica o evangelho? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa fazer uma reflexão. Continuando aí, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue, evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E aí a gente percebe uma outra coisa interessante que tem acontecido nos nossos dias. Tem sempre alguém buscando algo mais, né? É como que se o evangelho está aqui e ele toma conhecimento do evangelho e aquilo não lhe é mais suficiente. Então ele vai buscar algo mais, algo além. Né? Cuidado com isso, irmão. Cuidado com essa pessoa. Ore por ela. Né? Ore por ela. Tente trabalhar para que ela abra os olhos, retire as traves dos seus olhos, para que ela possa ver o evangelho na sua simplicidade e totalidade. Né? Porque o evangelho vai muito além daquilo que a gente está vendo com os nossos olhos. Né? É muito mais do que aquilo que nós estamos pensando. Né? Então, cuidado com isso. E aí continua, verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo
mostra, ele critica, né, aqueles que estão ali no ambiente da igreja, tentando pregar um outro evangelho, tentando, às vezes, agradar, me perdoem a expressão, agradar a clientela, agradar o público, com uma mensagem superficial, com uma mensagem que não vá lá no cerne dos problemas e que mostre, aponte para a solução de toda a humanidade. O problema, o pecado, a resolução é Cristo, o perdão de Jesus Cristo. Existem igrejas, infelizmente, que não pode falar a respeito de pecado, porque o pastor não fala, e se ele falar, o povo sai. Quando a gente vai vamos falar de Paulo, quando a gente olha para o ministério de Paulo, Paulo diz que todos nós, inclusive ele, somos pecadores. E alguns de nós, às vezes, temos dificuldade de admitir isso. Nos achamos superiores uns aos outros, né? O que não é verdade. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O apóstolo Paulo chicoteando, né, a igreja pela a fé deles, que estava sendo desvirtuada naquela ocasião, né? Eles estavam crendo na sua salvação agora através das obras da lei, né? E não pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O outro texto que ele menciona, Gálatas 6, verso 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqueles que estavam lá, de origem judaica, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo obrigar os cristãos, né, entre aspas, os cristãos novos convertidos de origem gentílica a se circuncidarem. Por quê? Porque se eles assim o fizessem, eles estariam agradando aos judaizantes da época. E aí, por conta disso, eles não seriam perseguidos, né? Mas Paulo manteve ali, para com eles, uma linha dura, né, a respeito desse assunto. E lá em Gálatas capítulo 2, verso 21, Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, Paulo está dizendo, ou vocês creem nas obras da lei, ou vocês creem na graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. As duas coisas não podem caminhar juntas de maneira alguma. Ou seja, as duas coisas não podem fazer parte do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Então, fica muito claro para nós essa preocupação do apóstolo, né? A gente percebe que, inclusive em nossos dias, alguns movimentos ditos evangélicos tentam aí, o autor fala aqui, rejudaizar o evangelho, desde a presença de símbolos judaicos no culto, como a menorá, que é aquele castiçal de 7 braços, a estrela de Davi, que pode ter sido desconhecida a Davi, tendo origem na cabala judaica, a bandeira de Israel nos templos, até indumentária com o kippá, aquele chapéuzinho, né? Muitos cânticos se baseiam nos salmos, não nos evangelhos, e nas epístolas, e certo tipo de liturgia, como danças, vem mais do templo judaico que das reuniões cristãs, que seguiram o modelo da sinagoga, de cânticos e estudos da palavra. E ele continua dizendo, há cristãos mais empolgados por Israel que pela igreja. Isto é perigoso.
pode levar a esquecer-se que só há salvação em Jesus e que o verdadeiro povo de Deus é a igreja, não é esse Israel que está lá no mapa, não são aquelas pessoas que estão lá. Né? O verdadeiro povo de Deus, o Israel de Deus, é aqueles que o aceitaram como seu único, eterno e suficiente Salvador, conforme dito pelo próprio Deus, né? Nas entrelinhas lá em Gênesis 3,15. E dali por diante, Deus vai se revelando seu caráter gradativamente ao homem, e o ápice dessa revelação é na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador único do homem. O povo de Deus é quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeu, mesmo tendo origem judaica. Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a salvação vem única e exclusivamente por intermédio de Jesus. Aqui quem está falando é o apóstolo Pedro, que estava acompanhado de João, após terem curado um homem coxo na porta do templo em nome de Jesus Cristo. E por conta disso eles vão ser interrogados, serão presos pelos religiosos de sua época naquela ocasião. Então existem muitos cristãos aí que são empolgados com essas coisas. Cuidado! O autor continua dizendo, não podemos varrer a cruz para debaixo do tapete. Ela é central à nossa fé. O único Cristo digno de fé é o crucificado. Nosso monte é o Calvário, não o Sinai ou Sião. Somos filhos da cruz e não da lei. A salvação não vem pela lei, mas pela graça por meio da fé. Isto não pode ser esquecido. Há cristãos que são inimigos da cruz e seu fim é a condenação, infelizmente, diz o texto aqui, né? E aí ele cita aqui Filipenses capítulo 3, verso 18, mas eu quero ler o verso 17 também contigo. Diz assim o texto, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Alguns anos atrás, uma igreja conhecida passou por esse problema, né? E muitos irmãos, muitas pessoas saíram então daquela igreja e abraçaram o judaísmo, né? Por conta daquilo que estava acontecendo ali no ambiente da igreja. O segundo tópico diz gnosticismo, um movimento esotérico. O autor fala aqui, né, que era um movimento esotérico, sincretista, né, que era misturado, né, com algumas questões relacionadas ao esoterismo, né, que ensinava a salvação pelo conhecimento, né? Hoje está muito arraigado no racionalismo cristão e alguns outros grupos, né, alguns outros grupos religiosos. Eles negavam a corporeidade de Cristo. Para eles, Jesus não teria vindo em carne e osso. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que o verdadeiro conhecimento não é esse conhecimento intelectual, não é esse conhecimento subjetivo. O verdadeiro conhecimento, ele está em Cristo. E aí o texto que a gente leu inicialmente, de 1 Coríntios 2, verso 16 ao 16, nos mostra isso, né? Que não é de maneira racional que a gente conhece a Cristo. E uma prova disso também está lá em 1 Coríntios capítulo 15, são 58 versículos. O apóstolo Paulo nos mostra que Cristo ressuscitou e que nós, inclusive, nós os que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que nós também
ressuscitaremos. Paulo vai falar isso para a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, e vai falar para a igreja em Tessalônica também, lá no capítulo 4, a respeito disso. Alguns daqueles gnósticos, eles eram docéticos, ou seja, docéticos do verbo doquém, que significa parecer. Eles diziam que Jesus não veio em carne, mas que parecia carne. E aí a gente lembra que Jesus, ao ressuscitar, ele mostra a Tomé as feridas, né? Lá do momento da crucificação, né? Jesus, há algumas provas de que Jesus veio em carne. O próprio diabo vai tentar a Jesus, vai sugerir a Jesus que Jesus transforme as pedras em pães para matar a sua fome, e por aí vai. A Bíblia diz que Jesus chorou. Né? São atitudes, são sentimentos relacionados ao corpo, né? Relacionados ao corpo, que Jesus enfrentou também naquela ocasião. Não só Paulo, mas o apóstolo João, ele vai enfrentar essa doutrina do gnosticismo no ambiente da igreja. 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3, diz lá: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. João, ele também foi muito incisivo, né? Radical a respeito disso. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim o texto: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi... Aliás, deixa eu repetir. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, o próprio texto da palavra de Deus diz que Jesus veio em carne, né? O apóstolo Paulo falando, né? Jesus veio em carne. Lá o autor não menciona aí, mas é um texto bastante conhecido, está registrado lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, falando a respeito de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí, ele vem descrevendo, né? Eu parei no verso 3, do capítulo 1 de João. Vem descrevendo a respeito dos feitos de Jesus. Aí quando chega lá no verbo 10, ele diz: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus, ele veio em carne, né? Existem ainda alguns, ainda hoje, que vão falar algo diferente, algo contrário, mas a gente fica com aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é com aquilo que eu estou falando, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso que é estudo bíblico. A gente está estudando a Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus, ele veio em carne humana, tá certo? Existem muitos outros textos. Paulo diz para Timóteo, né, já que eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Timóteo, na carta de Timóteo, primeira carta, que Timóteo tinha que tomar cuidado com isso,
1 Timóteo capítulo 6, verso 20 e 21, Deus diz assim através de Paulo: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo orienta Timóteo a evitar os falatórios, né? Mas antes ele fala também de evitar as heresias, né? Então, de maneira resumida, se está na Bíblia, pratica. Não tem o que discutir. Agora, se não está na Bíblia, não tem que praticar. Bom, vamos ao terceiro e último tópico, então. A grande intervenção de Deus na história, baseado... O autor faz menção do texto da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele faz menção também à carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Resumindo, Cristo é o ponto mais alto da revelação, é o ponto mais alto do Evangelho, né? Lá no episódio da transfiguração, registrado lá em Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 5, são lá Pedro e João com Jesus, e aí aparece transfigurado lá a figura de Moisés e de Elias, e aí Pedro então se coloca à disposição para construir 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. E aí de repente vem a voz dos céus e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. O próprio Deus falando, testificando que a glória de Deus não pode ser dividida com quem quer que seja, nem mesmo com grandes homens de Deus como foram Moisés e Elias. Né? E o que dirá de um Marcos César da vida, o que dirá de pregadores do Evangelho de hoje, grupos musicais, etc., ministérios, etc., que existem hoje. O Evangelho é algo novo, né? E não é um judaísmo modificado ou com mais elementos, né? Nada pode ser maior do que Jesus, nada pode se colocar no lugar de Jesus, né? Se eu e você, ou se alguém que se diz evangélico, ou se alguma dita igreja evangélica, em algum momento da sua pregação, alguém coloca algo ou alguém num lugar em pé de igualdade com Jesus ou superior, esteja certo, isso não é evangelho, isso não é cristianismo. E o carro-chefe do evangelho não pode, não deve ser de maneira alguma a igreja, né? A instituição igreja. O carro-chefe do evangelho não é o pregador, não é uma liturgia de culto. O carro-chefe do evangelho não são as músicas, não é um determinado departamento da igreja, né? Não é... O carro-chefe do evangelho é Cristo, tem que ser Cristo, né? E aí, falando sobre pregações, que, como eu disse anteriormente, você pode assistir a muitas outras, e existem muitas boas, mas existem muitas outras ruins. Ruins, não que vão soar aos nossos ouvidos dessa maneira, mas que são nocivas ao Evangelho. Existem muitas mensagens que você ouve e elas são muito boas, só que você pega essa mesma mensagem e coloca ela numa palestra motivacional, ela vai funcionar bem ali.
Você pega essa mensagem e bota numa palestra de um coach, ela vai funcionar bem ali. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não aponta para Jesus. Jesus não é o centro, Jesus não é o ápice do Evangelho. Jesus, nessa mensagem, ele não é o clímax. Ele só é mais um coadjuvante dentre tantos outros que ali existem. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, né, eu quero finalizar com esse texto de João 3,30, o autor não faz menção aí, a gente percebe que, na prática, nós estamos muito aquém daquilo que a Bíblia nos orienta. Jesus diz nesse texto, convém que ele cresça e que eu diminua. A gente canta isso, a gente prega isso, mas às vezes eu fico em dúvida se a gente vive isso, né? E quando eu falo a gente, eu estou falando da igreja cristã do século XXI em geral. Não estou falando de uma igreja local, a igreja de Cristo, todos aqueles que se dizem servos de Deus. Será que Cristo, de fato, as pessoas olham para mim, para você, e percebem que Cristo está em primeiro lugar na nossa vida? Todas as coisas devem convergir para a pessoa de Cristo, né? Todas as atividades da igreja, do cristão, né? Lembro-me que meu primeiro sermão na Igreja Batista Memorial de Itaúna, 11 anos atrás, eu falei sobre os pilares, os 3 pilares da igreja: adoração a Deus, edificação do corpo de Cristo e proclamação do Evangelho. Mas a proclamação do Evangelho e a edificação, elas só vão existir se primeiro houver adoração a Deus. A primeira responsabilidade, a primeira missão da igreja é adorar a Deus. É adorando a Deus que eu vou edificar o meu irmão em Cristo Jesus. É adorando a Deus que eu vou proclamar as verdades do reino do Senhor. E aí, muitas outras coisas se seguirão a estas, né? Com a prática da palavra, uma vida devocional, uma vida de oração, porque eu estou adorando a Deus. O autor finaliza dizendo aí que o antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre risco. Por isso fazemos 3 observações. Primeiro, recuperemos o valor da cruz na fé cristã. E aí ele cita um poeta sacro, lá do cantor cristão: sim na cruz, sempre me glorio. Né? Segundo, a igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. E terceiro, nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação e do dizer de Lutero, o cânon dentro do cânon. Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há salvação nem entendimento. Amém, meu querido? Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua família. Transmita um abraço em nome da Igreja Batista Memorial de Itaúna para toda a sua família, para todas as pessoas aí que estão contigo nesse momento. Eu espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, o seu coração, você tenha entendido e que você seja mais um a se juntar a nós e rebater as heresias que tentam adentrar as nossas igrejas e as nossas vidas, numa tentativa de nos fazer desvirtuar do Evangelho de Cristo. Tem muita gente aí que crê em copo d'água em cima da televisão, em cima do rádio, em sal grosso, em rosa ungida, na oração que é feita por uma certa quantidade de pastores, na oração da irmã de oração, e outras coisas mais do tipo. Tem muitos cristãos que, diante de alguém em possessão demoníaca, não sabem o que fazer, ou então vão buscar ajuda de outrem, porque desconhecem a palavra de Deus. Uma vez você mesmo, estando
condições, tendo uma vida condizente, melhor dizendo, com aquilo que está prescrito na palavra de Deus, você tem todas as condições, as plenas condições de expulsar em nome de Jesus, porque o mérito não é seu, é dele, expulsar em nome de Jesus aquele que está atormentando alguém ou aqueles. Você pode fazer isso. Bom, que Deus abençoe sua vida. Ficou com dúvidas de alguma coisa? Coloca lá embaixo na barra dos comentários e a gente continua esse culto lá embaixo, tá bom? Deus abençoe sua vida e seu coração. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra. Muito obrigado pelo estudo. Muito obrigado porque o Senhor certamente abriu as nossas mentes nesta manhã. E agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente em tudo aquilo que devemos fazer para que façamos única e exclusivamente aquilo que é da tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos radicais acerca das heresias que tentam adentrar em nossas igrejas e em nossos corações. Essa é a nossa oração e a fazemos humildemente no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo nas crianças.